A madrugada sempre esconde mais do que revela, mas naquela noite ela parecia faminta. Era o tipo de noite em que até o vento parece evitar fazer barulho, como se soubesse que há coisas que dormem no escuro e que não devem ser acordadas. É o tipo de noite em que o coração bate devagar demais, como se tivesse medo de chamar atenção. E foi exatamente numa madrugada assim que Antônio, caminhoneiro acostumado a estradas, solidão e histórias que ninguém acredita, entrou no trecho que muitos chamavam de o Corredor Morto. Um nome que parece brincadeira, até você passar por lá depois das 3 da manhã. A BR-416 não tinha iluminação, não tinha movimento, não tinha vida. Só o asfalto gasto, as curvas longas e aquelas 3 cruzes de madeira torta na beira da estrada, sempre limpas, sempre arrumadas, como se alguém cuidasse delas toda noite. Antônio já tinha passado por ali algumas vezes, mas nunca com o estômago tão apertado. Havia um silêncio que não fazia sentido, um silêncio que parecia olhar para ele, e no fundo, bem no fundo, ele sabia. Tinha alguma coisa errada naquela estrada. Mas naquela noite, tudo ficou pior quando a neblina apareceu. Não uma neblina normal, era uma parede branca, espessa, tão rápida que parecia ter brotado do asfalto. O farol do caminhão tocava aquela camada leitosa e era engolido como luz mergulhada em água turva. Antônio reduziu. Sentiu o coração acelerar. A mão tremeu no volante. Foi quando ele viu a silhueta. Primeiro apenas um borrão parado no acostamento. Depois, conforme o caminhão se aproximava, o borrão virou forma, humana, imóvel, alta. Mas quando a luz tocou o rosto, Antônio sentiu o cigarro quase cair da boca. Não havia rosto, nada. Só uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nariz. E mesmo assim ele sentiu com certeza absoluta, aquilo estava olhando para ele. Acelerar foi instinto. Passou pelo vulto sem olhar para trás, mas olhou no retrovisor. E ele não estava mais lá. O motor começou a falhar. Tossiu, engasgou, apagou. O caminhão moveu sozinho no meio da neblina como se tivesse sido sufocado por mãos invisíveis. Antônio desceu. A lanterna parecia fraca demais, a luz mal cortava a névoa. O ar tinha cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue antigo. Foi aí que ouviu os passos. Lentos, pesados, como se algo grande tivesse acordado. Ele virou a luz em direção ao som e lá estava a silhueta, surgindo do meio da neblina como se tivesse sido moldada por ela. A mesma forma sem rosto, só que agora mais perto. Muito mais perto. "Tem alguém aí?" Ele perguntou, mas a voz saiu baixa demais. A figura deu um passo. E a voz surgida de lugar nenhum, respondeu. "Você voltou." O som não parecia humano. Era denso, úmido, como palavras ditas dentro da terra. Antônio sentiu a alma se encolher. "Voltei? Eu nunca estive aqui", murmurou. A figura inclinou a cabeça, um gesto humano demais para ser humano, e sussurrou dentro da mente dele. "Todos voltam." A lanterna apagou, e o mundo sumiu. Antônio viu coisas que não deveria ver, árvores mortas com galhos que pareciam mãos, uma estrada partida ao meio, pessoas caminhando sem boca, sem olhos, sem direção, como se estivessem presas num ritual eterno. Vozes o chamavam, sussurros rastejavam em sua cabeça. "Fique, você pertence, sempre pertenceu." Quando abriu os olhos, estava no caminhão, motor ligado, relógio marcando 13h47, mas o retrovisor estava coberto de marcas longas, como dedos arrastados de dentro para fora. Desviver ao posto foi desespero. Correr para o banheiro foi instinto, mas quando olhou para o espelho, atrás dele, a silhueta estava parada, imóvel, como se tivesse vindo com ele. Quando virou para olhar, o banheiro estava vazio. Antônio abandonou a profissão na manhã seguinte. Nunca mais pegou estrada, mas mesmo assim a coisa não foi embora. Às vezes ele via o vulto no reflexo de uma janela, parado.
Às vezes acordava com a sensação de alguém sentado ao lado da cama. Às vezes o silêncio da madrugada parecia repetir as mesmas palavras. Todos voltam. E naquela última noite, quando ele acreditou que o terror tinha ficado no passado, a energia caiu de repente. A casa mergulhou no breu absoluto, o ar ficou parado como água velha, e no reflexo da janela, o único brilho pálido vindo do luar, ele viu a silhueta, parada, atrás dele. Mas dessa vez, ela não estava sem rosto. Ela tinha o rosto dele, os olhos dele, a boca dele, o sorriso torto dele aberto demais para ser humano. O vidro da janela estalou como se o mundo estivesse rachando e tudo apagou. Antônio desapareceu sem deixar nada além de arranhões profundos no chão, como se tivesse sido arrastado para um lugar que não deveria existir. E até hoje, quem passa pela BR-416 de madrugada jura ver um caminhoneiro caminhando no acostamento, pedindo ajuda, mas quem para, nunca volta. Algumas estradas não levam a lugar nenhum. Algumas sombras não aceitam despedidas. E algumas presenças nunca param de seguir você. Fim. E agora, antes que a escuridão apague a luz aí também, inscreva-se no canal. Porque ouvir histórias assim sozinho é pedir para algo responder do lado de fora da janela. O medo sempre volta. E aqui, ele está esperando por você.